Olá, galerinha! Estamos prontos para fazer o trabalho desse trimestre, que na realidade não é trabalho, é o teste de vocês, né? Que vai valer 2 pontos, ou 20, como queiram. E assim, eu pensei várias formas de fazer esse trabalho e eu acabei optando por fazer um vlog, a proposta de um vlog, onde vocês vão apresentar as resenhas comentadas dos livros que vocês, cada um de vocês escolheram. A primeira que irá apresentar sou eu mesma, já que nesse período de tempo eu me dediquei à leitura de um livro. É esse livro aqui, que eu já havia falado para vocês que eu estava lendo, muito bom, viu? Chama-se A Menina Feita de Espinhos, a autora é Fabiane Ribeiro. E assim, vamos falar um pouquinho sobre a autora. Já tem um ponto ao favor. É médica, veterinária, e adora, é apaixonada por animais, assim como eu sou apaixonada. E também por ler e por escrever. Então já me identifiquei com a autora do livro desde cara, quando eu fui ler aqui a biografia dela. Mas, na verdade, o que me levou a ler esse livro não foi isso, Eu achei o título interessante, chamou minha atenção e, na verdade, o título me enganou bastante, porque quando eu li A Menina Feita de Espinhos, eu achava que se tratava de uma menina, que havia sofrido muito na vida e que, por isso, havia construído uma redoma em torno dela para se proteger das pessoas que a haviam magoado. Só que eu me enganei. O sentido não é um sentido figurado, é um sentido literal mesmo. Espinho, tem aquele significado de espinho mesmo. E eu achei isso muito interessante. Então, A Menina Feita de Espinhos, desde o início, me despertou a atenção. Não só pelo título, mas também aqui com as palavras iniciais da autora. Eu achei muito interessante porque ela diz o seguinte: este livro é para aqueles que sabem conviver com espinhos, para aqueles que aceitam o diferente, que amam sem medos e preconceitos, que sabem que vão sentir dor em vários momentos da vida, mas não desistem por isso. Para aqueles que gostam de giz de cera, bichos de pelúcia e rosas vermelhas, para aqueles que sabem chorar de verdade, não apenas derramar lágrimas, mas para aqueles que veem beleza em tudo, absolutamente tudo. Mas se você não é assim, este livro ainda é para você, porque celebra justamente as diferenças. Então me encantei por essa introdução da autora e não consegui parar de ler o livro. Como eu disse, espinhos está no sentido realmente literal. Fala de uma garota que nasceu com uma deformidade na pele, todo o corpo dela é coberto por espinhos. E desses espinhos sai uma espécie de muco que é como se fosse um veneno. Então as pessoas não podem tocar nela e ela não pode tocar em ninguém, porque isso pode até causar a morte das pessoas. Então ela foi criada desde pequenininha com essa noção. O pai sempre dizia para ela não tocar nas pessoas, para não machucá-las. E ao mesmo tempo o pai foi desenvolvendo técnicas, luvas, acessórios, com que podia, obviamente, criar o bebê para chegar na fase dela de criança e adolescência. Então, essa menina, ela sofreu bastante por ser diferente. Logo, porque a aparência dela não era uma aparência bonita, uma aparência feia mesmo, bizarra. As pessoas tinham medo, e ao mesmo tempo repudiavam, maltratavam, humilhavam. Então, essa menina foi criada dessa forma, sendo protegida pelo pai para que a sociedade não a ferisse. Então ele resolveu até se mudar com ela para um chalé, que eles tinham bem longe da cidade, para justamente protegê-la das pessoas que podiam afetar, ou afetar psicologicamente, a filha dele. Então, disse desde cedo para a menina que ela havia sido muito desejada, Então foi uma gravidez assim de risco, que foi muito desejada. Porém, por ela ter essa deformidade, esses espinhos, acabou matando a mãe, Ela machucou a mãe, os espinhos feriu o útero da mãe e provocou uma hemorragia interna. E nisso a mãe não aguentou, não suportou,
deu à luz a menina, mas não suportou e acabou morrendo. Então ela, de certa forma, sabia que não tinha culpa, né? Porque o pai sempre havia dito para ela que ela não era culpada por isso, que ela tinha sido desejada, né? E desde cedo ele tentou esclarecer isso para ela, que ela era diferente, mas era amada, era desejada. Mas, mesmo assim, né, a menina não era feliz, porque as pessoas que estavam à volta dela não pensavam da mesma forma que o pai. E sempre a machucavam e maltratavam, com palavras e até mesmo com agressões físicas. Tem uma parte do livro bem pesada, né, em que ela é agredida e tudo mais. Mas não cabe a mim contar os detalhes. E, assim, o que eu achei mais interessante desse livro é que a gente pode voltar para a nossa realidade, é que existem pessoas como a personagem Cat. Existem muitas pessoas que são maltratadas no nosso dia a dia, seja por ser negra, por ser gorda, por ser magra. Então, as pessoas costumam humilhar, costumam maltratar, não só com palavras, mas também até mesmo com agressão física, né? É o chamado bullying, que a gente já trabalhou e tudo mais. Porém, a gente tem essa consciência, mas ao mesmo tempo o que é diferente, a gente tende a rejeitar, a deixar de lado. E esse livro, ele nos ensina a ver as coisas de outro modo, né? Amar aquilo que é diferente. Ver que uma menina tinha uma aparência feia, mas ela era linda por dentro. E no decorrer do livro, ela consegue cativar algumas pessoas, né? Fazer com que as pessoas enxergassem essa beleza que ela tem interior. Mas isso é só para quem vai ler, né? Porque eu não estou aqui para contar nem dar spoilers do livro, né? Então, quem quiser se aprofundar na leitura, eu recomendo demais. É um livro interessantíssimo, né? Então, essa foi a minha resenha comentada. Eu espero que vocês façam melhor do que eu fiz, né? Comentando de forma mais abrangente. Eu não quero que se aprofunde na história e conte detalhes, porque é um modo da gente incentivar as pessoas a lerem também, né? Então eu quero que vocês contem, falem um pouco do autor, falem um pouco da história, mas não entrem tão em detalhes do livro, porque o objetivo não é esse do trabalho, certo? Então, muito obrigada, né, por terem me ouvido até aqui e boa sorte no vlog que vocês vão criar. Tchau!